Recentemente, sob as ordens do presidente Donald Trump, milhares de páginas de documentos digitais relacionados ao assassinato do ex-presidente John Kennedy em 1963 tornaram-se disponíveis para historiadores teóricos da conspiração e curiosos. O que é que pode ter de novidade nesse caso? Qual a verdadeira participação de Lee Harvey Oswald no assassinato do ex-presidente? Vamos conferir? No dia 17 de março de 2025, 62 anos depois do assassinato de Kennedy, o presidente Trump assinou o termo que desclassificou os milhares de documentos pertinentes ao caso. Para ser mais específico, eu estou falando de mais de 1.100 documentos digitais no formato PDF, totalizando 63 mil páginas, segundo consta no site dos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos. Há quem diga que são cerca de 80 mil páginas, mas isso agora para nós é indiferente. Tais documentos são parte integral da chamada coleção de registros do assassinato do presidente John F. Kennedy. Já no dia seguinte, 18 de março, os primeiros documentos digitalizados estavam disponíveis para visualização, download e também impressão. E, de fato, isso foi uma ordem expressa dada por Trump desde o primeiro dia de seu retorno à Casa Branca. John F. Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos, foi assassinado em Dallas, Texas, aos 46 anos, no dia 22 de novembro de 1963, durante um desfile em carro aberto na Dealey Plaza. Ele foi atingido por 2 tiros de fuzil italiano Mannlicher Carcano, um dos quais na cabeça. Investigações identificaram que Lee Harvey Oswald, um ex-fuzileiro naval norte-americano, como o responsável pelos disparos. Em 64, a Comissão Warren concluiu que Oswald agiu sozinho no assassinato de Kennedy, versão contestada por diversas teorias da conspiração. A Lei de Coleta de Registros de Assassinato do presidente John F. Kennedy, aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos em 1992, determinou que todos os documentos relacionados ao caso fossem revisados e divulgados até 2017, salvo exceções que pudessem causar dano identificável à defesa nacional ou às relações exteriores. No entanto, a liberação completa dos documentos foi adiada várias vezes. Durante seu primeiro mandato, de 2017 a 2020, Trump divulgou mais de 50 mil arquivos. Seus sucessores continuaram um processo culminando na liberação final em 2025, mas há um problema. Muitos desses documentos, relatórios, cartas, memorandos, são difíceis de ler. São antigos, praticamente ilegíveis, e a forma como foram divulgados não inclui títulos, anotações ou categorias. Isso torna complicado entender a origem de cada documento, a qual agência pertence e o que realmente é novo, considerando que já houve divulgações anteriores, incluída em 2017. E o que contam esses documentos? Conforme eu disse há pouco, a maioria dos papéis não contém informações claras. Muitos deles vêm com pouco texto, alguns nomes e declarações resumidas. Em outras palavras, as análises iniciais não apontaram nenhuma revelação realmente chocante, mas elas oferecem uma janela para o clima de medo que cercava as relações dos Estados Unidos com a então União Soviética, logo após a crise dos mísseis de Cuba de 1962, que quase levou a uma guerra nuclear. Como eu disse antes, a Comissão Warren divulgou um relatório final de 888 páginas em 1964, concluindo que Lee Harvey Oswald agiu sozinho ao assassinar Kennedy e que Jack Ruby também agiu sozinho ao matar Oswald após sua prisão. No entanto, essas conclusões sempre foram controversas, e é por isso que muitas pessoas queriam acesso a todas essas provas para verificar se as informações realmente batiam. A primeira dúvida a respeito de Lee Oswald que surgiu foi a seguinte: ele era um agente da KGB, considerando o contexto da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que estava em seu máximo naquela década? Essa suspeita era a mais natural que poderia existir. E uma das maiores dúvidas surgiu de uma carta de um ex-agente da CIA, David Blee, escrita em 21 de maio de 1982 para um tal Anthony Dever. A carta, que originalmente estava marcada como secreta, mas depois teve essa palavra riscada, trazia o seguinte trecho:
Em setembro, outubro de 1963, Lee Harvey Oswald procurou a embaixada soviética na Cidade do México para obter um visto que lhe permitisse retornar à União Soviética. O conselheiro Kostikov lidou com esse pedido. Não temos informações que indiquem qualquer relação entre eles além dessa solicitação de visto. O fato é que o próprio Kostikov era suspeito de ser um oficial da KGB. Em outro trecho da carta, ele é descrito da seguinte maneira: enquanto esteve no México, Kostikov foi considerado por alguns o mais eficiente e perigoso oficial de inteligência do país. Ele foi descrito como alguém sem moral, educação ou modos. Além disso, há um documento de 14 de setembro de 1993 do diretor de informações de Moscou sobre um oficial da KGB chamado Nikonov, que investigou os arquivos da agência para verificar se Oswald tinha alguma ligação com a KGB. E o relatório concluiu o seguinte: Nikonov revisou 5 volumes grossos de arquivos sobre Oswald. Ele está convencido de que Oswald nunca foi um agente da KGB. Na descrição dos arquivos, ele duvidou que alguém pudesse controlar Oswald, mas notou que a KGB o vigiou de perto e constantemente enquanto ele estava na União Soviética. Um outro detalhe interessante mencionado nesses arquivos é que Lee Oswald era um péssimo atirador, quando praticou tiros lá na União Soviética. Em outro documento liberado, um arquivo no formato de PDF, de 416 páginas, e rotulado como material revisado na sede da CIA pelo Comitê da Câmara sobre Assassinatos, confirma a inaplicabilidade de Oswald ao lidar com armas. E em outro trecho, escrito por Yuri Nozenko, ex-oficial da KGB, afirma que Oswald não tinha qualquer interesse para a KGB e não deveria permanecer na União Soviética. Contudo, ao que parece, a KGB já sabia que algo iria acontecer. Pelo menos é o que diz um memorando datado de 3 de abril de 78, quase 15 anos depois do acontecido. Esse memorando menciona um homem chamado Sergei Kizornonov, que teria avisado um vice-cônsul dos Estados Unidos em Sofia, Bulgária, que Oswald pretendia matar Kennedy. Segundo ele, teria ouvido isso de um oficial russo. Lee Harvey Oswald é um assassino. Ele vai matar o presidente Kennedy. Isso foi em agosto de 63. Kennedy foi assassinado em novembro do mesmo ano. Um outro fato interessante que está sendo investigado veio de um memorando datado de 29 de janeiro de 64, dizendo que, de acordo com uma coluna de Allen E. Scott, do jornal Chicago American, de 6 de dezembro de 63, sobre o caso Oswald, Abraham Chaves, oficial jurídico do Departamento de Estado, foi uma das 2 pessoas imediatamente responsáveis por permitir que Oswald retornasse da União Soviética para os Estados Unidos em junho de 62. O outro indivíduo mencionado foi Llewellyn Thompson, então embaixador americano da Rússia. Outro envolvido no tratamento do caso de Oswald foi Samuel Wise, conselheiro da Embaixada Americana em Moscou. Se isso colocaria em xeque o nível de confiança sobre essas pessoas, ninguém sabe dizer, pois não há como comprovar que eles tenham sido, de alguma maneira, alertados sobre o que os oficiais da KGB tinham a dizer a respeito de Oswald. Se, por exemplo, um desses oficiais pudesse dizer a Abraham Chaves, o oficial do Departamento de Estado, que eles desconfiavam sobre as intenções de Oswald em matar seu presidente, é bem provável que ele não teria liberado sua entrada no país. Ou teria. O mesmo pode ter dito caso o embaixador Thompson tivesse sido informado da mesma coisa. Voltando à comissão Warren, mais de 500 testemunhas foram entrevistadas durante a investigação e um dos testemunhos mais reveladores veio de um homem chamado Alan Hardin Belmont, diretor assistente do FBI sob o comando de John Edgar Hoover. Esse depoimento é datado de 6 de maio de 64 e fornece um vislumbre perturbador das interações do FBI com Oswald. As declarações de Belmont, agora parte dos arquivos JFK desclassificados, exploram a misteriosa jornada de Oswald para a União Soviética e seu subsequente retorno aos Estados Unidos. Quando questionado sobre os motivos de Oswald em desertar para a Rússia, Belmont relatou os esforços do FBI para determinar se ele havia sido recrutado pela inteligência soviética. Agora, talvez ainda mais intrigante seja a afirmação categórica de Belmont de que Oswald nunca foi um informante do FBI. Em uma carta datada de 6 de fevereiro de 64,
anexada ao seu depoimento, ele próprio admitiu esse fato. No verão de 64, enquanto a comissão Warren se empenhava em reconstruir os eventos que cercaram o assassinato de John F. Kennedy, uma questão crucial permanecia sem resposta. A saída de Lee Harvey Oswald da União Soviética teria sido atípica ou suspeita? A responsabilidade de investigar essa questão recaiu sobre David Slawson, um dos principais membros da equipe da comissão. Sua tarefa era analisar as circunstâncias do retorno de Oswald aos Estados Unidos em 62 e determinar se havia algo incomum nesse processo. Uma correspondência datada de 3 de julho de 64, enviada por J. Lee Hankin, conselheiro-geral da Comissão Presidencial, a Richard Helms, da CIA, revela os esforços de Slawson para alinhar as descobertas da comissão com as informações obtidas pelo Departamento de Estado. Inicialmente, Slawson manifestou sua opinião de que a saída de Oswald da União Soviética não apresentava indícios claros de irregularidade. No turbulento rescaldo do assassinato do presidente JFK surgiu um outro nome, Gary Underhill. O que torna sua história ainda mais interessante é que ele, aparentemente, era um ex-funcionário da CIA que fez uma declaração surpreendente. De acordo com um memorando de 19 de julho de 67. No dia seguinte ao assassinato, Gary Underhill deixou Washington às pressas. Já à tarde da noite apareceu na casa de amigos em Nova Jersey, visivelmente agitado. Ele confidenciou que uma pequena facção dentro da CIA era responsável pelo assassinato e temia por sua vida, podendo até precisar deixar o país. Menos de 6 meses depois, Underhill foi encontrado morto a tiros em seu apartamento, em Washington. O legista determinou que sua morte foi resultado de um ato auto-infligido. Os amigos que o receberam naquela noite disseram que ele estava sóbrio, mas extremamente abalado. Segundo eles, Underhill atribuiu o assassinato de Kennedy a uma facção da CIA envolvida em um esquema lucrativo de tráfico de armas, narcóticos e outros tipos de contrabando, além de manipular intrigas políticas para benefício próprio. Supostamente, Kennedy havia descoberto algo suspeito e foi morto antes que pudesse revelar a verdade. O veredito oficial sobre a morte de Underhill ainda levanta dúvidas. Seu corpo foi encontrado por um colaborador literário, Asher Burns, da The New Republic. Ele havia sido baleado atrás da orelha esquerda e uma pistola automática foi encontrada sob seu lado esquerdo. Curioso, disse Burns, porque Underhill era destro. Burns acreditava também que a pistola tinha um silenciador, pois os moradores do prédio não se lembram de ter ouvido um disparo. Underhill claramente já estava morto há vários dias. Tais documentos já estão nas mãos de especialistas que, infelizmente, não podem contar com grande parte das testemunhas da época. Já estão mortos. Há muito que ser visto, revisto e devidamente analisado para que se chegue a uma conclusão decisiva. Kennedy foi assassinado a mando da CIA ou da KGB? Lee Oswald realmente agiu sozinho? Com tantas disparidades e desencontros de informações, talvez não seja possível chegar a um consenso. Mas é o que os americanos mais esperam atualmente para encerrar de vez esse caso, que já tem mais de 60 anos.